Olá, pessoal, boa noite. É um grande prazer estar com vocês em mais uma noite, em mais um webinário. Agradeço imensamente pelo convite, agradeço a turma Agronomia 2017 e o professor Fernando Michelotti, coordenador dessa disciplina. É um imenso prazer estar aqui nesta mesa hoje com o Marcos. O Marcos foi o nosso aluno, é egresso da Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá, e eu tive a oportunidade de ser a sua professora, e hoje é um prazer muito grande estar ao seu lado para que nós possamos compartilhar as nossas experiências, eu no âmbito da Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá e do mestrado em Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia, e o Marcos no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura de Marabá. Então, é um imenso prazer. Eu preparei uma apresentação que, a partir do webinário de ontem, eu fiz algumas alterações na minha apresentação e resolvi trazer para vocês a temática dos passivos ambientais nos assentamentos da agricultura familiar e as estratégias de manejo produtivo sustentáveis, onde o debate foi muito profícuo, onde foi debatido, né, as questões dos sistemas de criação, e eles estão totalmente relacionados com as estratégias de manejo produtivo, né? No meu caso, os sistemas de cultivo. Então, a temática é sistemas de cultivos e os desafios para a agroecologia, mas eu quero trazer alguns dados, né, sobre essas estratégias de manejos produtíveis sustentáveis. E antes disso, eu gostaria de ler um pequeno poema da agricultora Quênia, que traz, né, uma observação do que é ser agricultora hoje no Sudeste paraense e o que é ser mulher, né, agricultora e ainda defendendo o seu território, defendendo sistemas produtivos diversificados, sustentáveis, defendendo a agroecologia. Então, eu vou ler aqui. Eu sou uma Maria Qualquer, uma dessas mulheres que vive na roça, que vive e viaja de carroça, de cavalo ou a pé. Eu sou uma Maria Qualquer, dessas que acorda cedinho, faz o bolo e o café, cuida da casa, do quintal, dos bichinhos, dos animais, que sustenta o Brasil de pé. Eu sou uma Maria Qualquer que tira o leite da vaquinha, cuida das plantas e das galinhas. Sou Maria, mulher de fé. Sou Maria forte. Sou do sul ou sou do norte, não importa o lugar, em qualquer parte do planeta, existe uma Maria como eu, que luta com fé, coragem na lida que Deus lhe deu. Eu sou uma Maria Qualquer. Não sei falar inglês, não entendo de moda, uso chita e xadrez. Sou diferente de vocês, mas isso não me incomoda. Eu sou uma Maria qualquer, de vez em quando vou na cidade e até compreendo o seu valor, mas é aqui no mato que tenho felicidade, sou bonita do meu jeito, também tenho vaidade. Eu sou uma Maria qualquer, sou da roça, sim senhor, sou caipira, com orgulho, mas trabalho com amor. Eu sou uma Maria qualquer que só usei esse papel para chamar sua atenção, para fazer o seu olhar com os olhos do coração para tantas Marias quaisquer, que vivem de realidade, que retratam o amor à vida e à fé, que só desejam ser respeitadas ao longo dessa jornada no seu ranchinho de sapé. Então, Quênia Silva é assentada, né, no PA Tupã, em Xinguara. Ela tem mais de 1000 poesias escritas e essa conquistou o primeiro lugar no concurso de vozes, imagens, histórias e experiências das mulheres rurais em 2017.
Então, essa poesia da Maria nos faz refletirmos sobre a importância do nosso território, sobre a importância de entendermos, né, as questões dessas dinâmicas de ocupação territorial na nossa região sul e sudeste do Pará, para que a gente possa conseguir entender, né, como funciona a agricultura familiar aqui nessa região. Então, nós temos que a dinâmica de ocupação territorial, a partir da década de 70, né, foi voltada para a exploração, para a ocupação da nossa região, com aquele lema integrar para não entregar, e com isso veio o projeto Carajás para a nossa região, e com isso em Marabá nós tivemos as frentes pioneiras de ocupação e exploração através do caúcho, dos castanhais, da mineração e da agropecuária. Então, as formas de ocupação territorial nessa região sempre foram voltadas para o extrativismo mineral e vegetal. E assim, na nossa região sudeste do Pará, nós temos então uma proximidade com o meio rural muito grande, onde nós temos a maior concentração de projetos de assentamento da reforma agrária na mesorregião sudeste do Pará. Então, de acordo com os dados do INCRA, nós temos aproximadamente 514 assentamentos da reforma agrária, né, na mesorregião do sudeste do Pará, e temos essa proximidade muito forte com as comunidades tradicionais, sejam os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, onde o saber, né, versus o pertencimento cultural, eles precisam ser levados em consideração. Então, diante de tudo isso, nós temos também uma degradação ambiental muito evidente nessas áreas de assentamentos, caracterizando grandes passivos ambientais. Então, como superar esses passivos ambientais nos assentamentos da agricultura familiar? Então, eu faço essa pergunta para que nós possamos, então, compreender as estratégias dos agricultores, né? E diante dessa pergunta, Milton Santos, 2005, ele nos responde que esses modelos de superação, eles têm que levar em consideração o homem, a natureza e as revoluções científicas. Então, para Milton Santos, a Amazônia ela é preciso ser pensada de forma epistemológica, né? Das formas, das dinâmicas coloniais do conhecimento técnico-científico, frente aos saberes tradicionais, dentro dos jogos de poder, cultura, natureza, desenvolvimento, meio ambiente, né, natural. Ainda analisa-se esses desdobramentos dessas dinâmicas nos impactos da Revolução Verde, então nos modos de vida da Amazônia. E sendo assim, ainda ele coloca como pensar para além desse colonialismo epistêmico, né? É possível, será, conceber outras relações epistemológicas, né, entre a ciência moderna e os saberes tradicionais? Então, nós defendemos as tecnologias de inovação produtiva, partindo dessa nova base epistemológica, como a agroecologia, os sistemas agroflorestais, os sistemas de integração lavoura-pecuária, floresta, como nós vimos ontem, né? E entre outros. Mas, diante de toda essa dinâmica, né? Nós perguntamos, será que essas tecnologias elas são de interesses dos agricultores familiares da região sul e sudeste do Pará, né? E quais as estratégias de manejo produtivo sustentáveis? Quais seriam, então, esses desafios? Pensando no que Milton traz, a base científico-tecnológica para uma agricultura sustentável, né, é a agroecologia, né? Porque a agroecologia, como nós todos sabemos, ela vai tratar de um conjunto de princípios e técnicas que visam reduzir a dependência aos insumos externos, ou seja, a energia interna, e o impacto ambiental da atividade agrícola,
produzindo então alimentos, né, mais saudáveis, valorizando o homem do campo, sua família, seu trabalho e suas formas de pensar, a sua cultura. Então, a produção e o cultivo de alimentos de forma natural, sem a utilização de agrotóxicos e adubos químicos. Então, a agroecologia versus a agricultura tradicional, os sistemas agroecológicos, eles trazem várias vantagens que nós já estudamos isso, né? Que é a possibilidade da renovação natural do solo, facilita a ciclagem, a reciclagem de nutrientes do solo, utiliza racionalmente os recursos naturais, mantém a biodiversidade. Porém, né, a agricultura tradicional, né, ela traz também, em contrapartida, né, desvantagens, como a degradação da paisagem devido à monocultura, a produção de altos índices de toxicidade, né, pelos agroquímicos utilizados, a eliminação da biodiversidade, a degradação do solo e a poluição dos recursos hídricos. Então, as técnicas agroecológicas, elas podem trazer sustentabilidade aos sistemas de cultivo, aos sistemas produtivos dos nossos agricultores, porque elas estarão sendo, né, trabalhadas através da adubação verde, adubação orgânica, ausência de agrotóxicos, ausência de adubos químicos solúveis, né, uso de defensivos naturais e a combinação e rotação de culturas, né, que caracteriza um sistema diversificado. Então, esse manejo agroecológico, né, ele pode se constituir na rotação e consórcio de culturas, culturas de verão, culturas de inverno, rotação entre leguminosas e gramíneas. Nós podemos também ter cercas vivas, adubação verde, integração da produção animal e vegetal, como eu falei, e uma importante seria a constituição de agora agroflorestas, né? Essas agroflorestas, elas vão o quê, né? Possibilitar a biodiversidade nos agroecossistemas, né, e melhorar a fertilidade dos nossos solos, né? Então, isso vai ser muito importante. Outra questão, né, aqui muito importante de ser colocada, né, que diante de todos esses benefícios da agroecologia, será que há possibilidades de implantação desses sistemas alternativos na região sudeste do Pará? Será que há interesse por parte dos agricultores familiares? A aptidão agrícola dos solos para implantação de sistemas de cultivo diversos? Então, eu faço todas essas perguntas, né, e trago aqui o mapa do solo de aptidão agrícola das áreas alteradas da região de integração de Carajás, que é a região onde nós estamos, né, inseridos na mesorregião sudeste do Pará. Embora o mapa esteja com uma legenda muito difícil de ser visualizada por vocês, mas nós podemos depois baixar esses mapas, né, pelo site da Embrapa, e vocês terão, né, uma visão mais detalhada. Mas o que ele traz, né? Que em 90% do território de Carajás, do território aqui da região sudeste do Pará, nós temos os solos pintados em amarelo, que significa que são solos, né, com boa aptidão para a pecuária, né? Corroborando com essas pequenas manchas em marrom, né, que são áreas regulares para a agricultura. Então, esse mapa, ele nos diz tudo. Então, qual que é a vocação, né? Qual é a aptidão agrícola da nossa região? Então, tá aqui, ó, Eldorado dos Carajás, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, Curionópolis, Marabá, né? Então, toda essa região com uma forte vocação para a, né,
agropecuária. Vejam na legenda que tem uma corzinha roxa na legenda, e que na legenda diz, né, boa exclusivamente para a agricultura familiar, né? Representa quanto? 0 quilômetros quadrados, 0%. E no mapa não existe essa cor roxa. Então, o nosso debate, né, ele tem que partir daí. Então, quem que produz alimento no mundo, né? 50% dos alimentos produzidos no mundo são cultivados por camponeses, segundo dados do IBGE e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros é, sem dúvida, da agricultura familiar. De acordo com o último censo, né, a agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros, com até 20 mil habitantes. E, além disso, é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa no país e por mais de 70% dos brasileiros ocupados no campo. Então, ainda segundo os dados, né, do Banco Mundial, do IBGE, a agricultura familiar, ela ainda produz 70% do feijão nacional, 34% do arroz, 87% da mandioca, 46% do milho, 38% do café e 21% do trigo. Então, o setor também ele é responsável por 60% da produção de leite e por 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos. E nesses dados, eu não inseri os dados que vêm sendo, né, processados ainda, que são referentes, né, a produção de cacau, principalmente na região norte, sendo que essa produção de cacau, né, ela é realizada, né, pelos agricultores familiares da região de Tomé-Açu e da região, né, de São Félix do Xingu e Tucumã. Então, diante desse contexto, alguns apontamentos são necessários, né? Então, eu trouxe aqui alguns resultados de pesquisa no âmbito do mestrado de Dinâmicas Territoriais e Sociedade na Amazônia, o PDTSA, onde nós tentamos mostrar a lógica, né, que vem sendo desenvolvida, né, por anos e anos nessa região, para que a gente possa, né, romper com alguns paradigmas e que possamos entender, né, quais são as dificuldades nessa região, né, de termos uma agricultura diversificada. Então, não adianta termos, né, tecnologia, não adianta termos vontade, né, se nós temos, né, uma vocação contrária, né, a esse tipo de sistema produtivo. Então, a Keila, ela trabalhou a temática da conservação, lógicas familiares e boas práticas, perspectivas agroecológicas na Paraguaia, no assentamento Boqueirão, em São Geraldo do Araguaia, né? Então, esse assentamento, ele é formado, né, dentro de uma área de preservação, né, permanente, e ela pergunta quais são os principais fatores que afetam a iniciativa de produção de base ecológica e aproveitamento sustentável de elementos da floresta em projetos de assentamento localizados em zonas de amortecimento de unidades de conservação. E como objetivo geral, ela analisa a prática, a concepção e os desafios da agricultura da base ecológica nesses assentamentos ambientalmente diferenciados, né? Então, através do olhar do projeto de assentamento, né, Boqueirão. Os dados da Keila, eles são interessantíssimos, né? Aqui está a localização, a área de estudo, né? Onde fica o projeto de assentamento Boqueirão, né? E nós percebemos, né,
uma evolução, né, do desmatamento, né, dessa área, né, de 98 para 2019, né, muito gritante, né, onde nós temos, né, as áreas, né, antropizadas, né, e também temos aqui os dados sobre as principais atividades econômicas desenvolvidas no assentamento Boqueirão. Então, vejam, numa área de preservação permanente, numa área onde os agricultores teriam, né, que trabalhar, né, de forma sustentável, né, sem a derrubada da mata, né, utilizando, né, os recursos dessa área de preservação permanente. E o que nós temos aqui, né, é que 60%, né, da atividade econômica nesses assentamentos, ela vem da criação, né, de gado de leite, né, seguido dos sistemas de criação, né, de galinhas, o extrativismo vegetal, a criação de corte, né, os sistemas de suínos também, né, são fortes, e depois entram nos sistemas, né, produtivos como frutíferas, né, cultivos de hortaliças, mandioca, banana, milho, mas vocês podem perceber, né, que é em torno de 10% apenas, né, a execução dessas atividades, né? Quando nós perguntamos a esses agricultores, né, se eles desenvolviam atividades voltadas à produção de base ecológica, né, no assentamento, né, 30%, 20% dos entrevistados responderam que já trabalhavam, né, com a implantação de sistemas agroflorestais, né, e cerca de 15% com a recuperação de nascentes e matas ciliares. Mas 60% dos agricultores entrevistados nunca realizaram, né, nenhuma atividade voltada à produção de base ecológica. Quando também nós perguntamos, né, aos agricultores, né, se eles conheciam, né, se eles tinham relação das instituições que promoviam ações de desenvolvimento rural sustentável no projeto de assentamento, né, 15%, né, disseram que desconheciam, 15% também afirmaram que a associação do PA Boqueirão desenvolve, né, algumas atividades, né, sustentáveis, né, seguidos então, né, de prestadoras, né, de assistência técnica do INCRA, da Emater, né, e a sua grande maioria citaram, né, as ações do Ideflor Bio, né, cerca de 40% dos entrevistados. Então, diante disso, a Keila fez uma oficina de capacitação com práticas produtivas de base ecológica e aproveitamento dos produtos da floresta, né, com biojoias e fitoterápicos, né? Então, nós trouxemos a professora Eliane Maria Ribeiro da Silva, da Embrapa Agrobiologia, né, da Universidade também Federal Rural do Rio de Janeiro, de Seropédica, onde ela participou dessas oficinas de capacitação com essas mulheres. E o resultado foi muito interessante, porque 40% das agricultoras afirmaram que a dificuldade para se trabalhar com biojoias, né, no PA Boqueirão, seria o acesso aos outros materiais necessários, né, para a confecção das biojoias, porque nós levamos a técnica, a tecnologia de utilizar os elementos da mata, né? Os recursos naturais, né? Não madeireiros, né? E também 20% mostraram dificuldade, né, de comercialização, seguida de 40% dificuldade de organização para trabalhar de forma coletiva. Então vejam, né, como é importante, né, termos a consciência
dos fatores que impedem, né, esse desenvolvimento, né, sustentável, que no papel ele é colocado como sendo ideal, né, mas que na prática muitas vezes ele se torna difícil de ser executado, implementado, né, devido a essas dificuldades, né, que as próprias agricultoras colocaram, né. Também fatores que chamaram a atenção das agricultoras, já na oficina dos fitoterápicos, né, em relação à valorização de recursos naturais que ela tem no lote. Então, 50% acharam muito interessante, né? 25% acharam uma possibilidade de melhoria da renda, seguida de 12,5% que viram a possibilidade de trocar conhecimento com outras agricultoras, né, de outros lotes, né, e aprender a fazer, né, produtos novos. Uma outra iniciativa, né, foi a tese do professor Claudio Dionísio Souza, do IFPA, que ele trabalhou, né, no PA agroextrativista, né, no município de Nova Ipixuna, um PA também diferenciado, né, onde ele buscou analisar a sustentabilidade ambiental, econômica e social de agroecossistemas familiares no projeto de assentamento agroextrativista Praia Alta Piranheira, né? Então, o mapa do uso do solo do PA agroextrativista em 2009, né? E que mostra, né, a ação antrópica muito presente, né, nas áreas em rosa, né? Quando ele faz o uso de ocupação do solo e estuda, né, o desmatamento, o avanço do desmatamento nessa região, né, ele observa que de 1997 a 2006, né, teve-se, né, um grande, né, aumento no desmatamento, né, e 2006 culmina com a entrada, né, de gado, né, nas áreas do assentamento, que é o que está em amarelo, atividades agropecuárias. Então, novamente, em um assentamento diferenciado, um assentamento agroextrativista, né? O gado também entrando, né, nessas áreas, né? Então, o Claudio Dionísio ele trabalhou com um software que media, né, o índice de sustentabilidade dos sistemas, né, produtivos nos lotes, né? E estudou, né, o do seu Zé Rondon, do Galbão, do Raimundo Carneiro, da Josa Maria Rondon, do Antônio, do Valdeci. E o ideal é que esses agroecossistemas apresentassem uma diversidade de sistemas produtivos, né, e que recebesse uma nota, né, de 5,10, né? Então, que seria a nota ideal, né? E desses entrevistados, apenas 4 estavam acima do nível crítico de sustentabilidade, né? Então, isso é muito preocupante, né? Porque a ferramenta ela considera que a nota regular de sustentabilidade é 7,10. E vocês vejam que foram encontrados aqui, né? 3,3, 1,4, 1,1, 2,4, 1,7, né? Então, só esses sistemas que estão acima do pontilhado verde, né, é que estão mais próximos, né, da sustentabilidade. E aonde ocorreu essa maior sustentabilidade foi aonde nos lotes nós tínhamos, né, uma predominância de atividades extrativistas, né? Então isso é muito importante, né, ressaltar, né, que devido, né, às condições desse assentamento, né, a vocação desse assentamento é, né, para os sistemas extrativistas, né, mas os sistemas extrativistas não madeireiros.
A Raimunda, ela analisou, né, a agricultura familiar e os antigos castanhais como estratégia de manejo produtivo das famílias do projeto de assentamento Castanhal Araras. Então, ela teve como objetivo analisar as estratégias de manejo produtivo das famílias do projeto de assentamento, na busca, de agroecossistemas mais sustentáveis, realizar uma tipologia atual dos agroecossistemas familiares, enfatizando os limites, as potencialidades das atividades e manejos produtivos, e caracterizar um conjunto de experiências potenciais, agroecossistemas inovadores, sobre os aspectos dos princípios agroecológicos. Então, ela trouxe aqui um mapa de 1987, onde nós tínhamos, né, uma área de 4.620 hectares de floresta e uma área antropizada cerca de 360 hectares, e 2017 essa área antropizada passa para 2.279 hectares. É quase 7 vezes maior do que em 87, né? E a área de floresta caiu pela metade, ficando em torno de 2.698 hectares. Então, observem, desculpa, o quanto é grave, né, essa situação. Quando foi perguntado no Castanhal Araras, né, se os agricultores entrevistados eles tinham acesso ao crédito, 8 dos entrevistados responderam, né, que receberam o Pronaf-A, em torno de 10 o Procera, ou em torno de 12 o FNO, né, e alguns não souberam explicar, né? Então, em relação às tecnologias, nós observamos, né, que poucos agricultores as utilizam como alternativas sustentáveis. Então apenas 28% utilizam técnicas de produção sustentável e 72% não utilizam. Lembrando que o PA Araras, né, ele é um dos primeiros, né, é o primeiro, né, assentamento da região. Então, nós temos uma percepção, né, que no tocante do aspecto das lógicas produtivas, né, no assentamentos, nota-se uma grande diversidade, tanto de trajetórias, projetos de vida e de estratégias de permanência no projeto de assentamento. Observa-se a presença de famílias com perfil comprovadamente agroextrativista e áreas de monocultivo e pastagens implantadas, né? E não se nota grandes limitações ecológicas, né, para a consolidação das lógicas agroextrativistas, mas a questão limitadora está muito na trajetória da migração das famílias, aliado fortemente ao contexto regional da pecuária extensiva, do desmatamento, dos incentivos. Então, por isso que ontem o professor Anchieta colocou isso. Antes de tudo, é necessário observar a vivência desses agricultores, né? Os aspectos culturais, né? Então, para depois pensarmos em tecnologias. A Maíra também trabalhou a caracterização tipológica dos seus sistemas de produção no assentamento PIQA1, também estudando a aptidão agrícola e a evolução do uso da terra, né, onde ela buscou a classificação tipológica dos solos e dos sistemas de cultivo e avaliou o potencial agrícola e socioeconômico e ambiental de acordo com a orientação de manejo e conservação dos solos para a Amazônia, né? E também analisou a evolução histórica do uso da terra por esses agricultores. E aqui nós temos, né, a série amostral de 10 anos, de 2004 a 2014, onde
nós observamos, né, novamente que a presença, né, dos pastos, né, seja o pasto sujo, né, como regeneração de pasto, né, ou o pasto limpo, eles estão sempre presentes na sua grande, né, maioria. Então, a tipologia dos sistemas de produção no projeto de assentamento Piquiá foi muito interessante novamente, porque o tipo 1, né, foi o sistema de produção baseado em atividades de pecuária, quase 100%. O tipo 2, pecuária e fruticultura, o tipo 3, pecuária e produção para o consumo, o tipo 4, né, fruticultura e produção para o consumo, e o tipo 5, produção para o consumo, né? Eu não gosto de trabalhar a terminologia de subsistência, né? Então eu coloco aqui como sendo, né, produção, né, para o consumo. E houve uma pequena diversidade, né, de agricultores trabalhando, né, os seus sistemas de cultivo, né? 25% dos agricultores entrevistados, né, tem o arroz no seu lote, 35% feijão, 50% a mandioca, 53% o milho, 23% o cupuaçu, seguido de 15% a hortaliça, e também encontramos 70% dos agricultores, né, cultivando outras espécies, tipo abóbora, açaí, acerola, banana, o cacau, a cana, o coco, a fava, né? Então, culminando, né, numa produção, né, em quilos, né, anual, segundo os agricultores, né, de 350 quilos de feijão, 3.200 quilos de milho, 314 mil quilos de mandioca e 11 mil quilos, né, de cupuaçu. E, de novo, né, os sistemas de criação sendo predominantes no assentamento, sendo que 38%, né, são constituídos pela criação de bovinos e aves, tá? Então, o que se conclui no assentamento Piquiá? Que possui uma produção diversificada, né, graças ao diferente modo de produzir dos agricultores, né, mas muitas famílias optaram por praticar diferentes atividades em seus lotes, pois eles observam que os solos nos lotes apresentam aptidões diferentes, né? Então, tem-se no assentamento atividades que vão desde o extrativismo até a criação dos diversos tipos de animais. Então, essa percepção no Piquiá, ela é muito interessante. E seguimos com análise temporal e espacial do uso e cobertura do solo no PA Grande Vitória, né, onde a Natália realizou uma análise temporal e espacial do uso e cobertura do solo e também identificou os sistemas produtivos, né, e sua lógica de produção, né, no PA Grande Vitória. E novamente, né, os dados se repetem, né, onde nós temos uma série amostral, onde a degradação ela vem, né, aumentando a cada ano, e 77% do sistema de criação e cultivo, né, dentro do assentamento Grande Vitória. Então, a predominância nos sistemas de cultivo no lote estão em torno de 30% da mandioca, 29% do milho, né, e seguidos de hortaliça e feijão. Então, aqui não foi identificado sistemas agroflorestais, né, mas sim, né, uma produção olerícola, né, sendo um dos carros-chefes, né, seguido de algumas espécies nos quintais, né, que nós chamamos dos quintais agroflorestais, com jamba, açaí, coco, laranja, caju, manga, jaca, ata, o limão. Então, tanto frutíferas, né, como espécies, né, que podem servir, né, no futuro, né, para serem utilizadas, né, como fins medicinais, né, como acontece com a hortelã, o mastruz, a erva cidreira.
né? Então, as espécies florestais nos quintais são muito importantes, né, para esses agricultores. Então, finalizando, diante do exposto, né, fica muito claro, né, que a garantia da sustentabilidade nas unidades de produção familiares na região sudeste do Pará, ela sem dúvida tem que ser relacionada às necessidades de recomposição ou reabilitação dessas áreas de reserva legal, degradadas ou ambientadas. Então, Michelotti e Rodrigues já traziam isso em 2004, né? E esse cenário não muda, né? Esse cenário é observado. Então, por isso que eu quis trazer, né, esse histórico, esse diagnóstico de campo, né? Porque isso é imprescindível para nós entendermos o contexto da região. Então, aqui que está o grande desafio, né? Eu preciso recuperar, eu preciso reabilitar, eu preciso incorporar tecnologias, técnicas, né, de produção sustentável. Mas como que eu vou fazer isso, né? Então, a escolha das espécies arbóreas apropriadas para esse estabelecimento desse sistema vai ser de fundamental importância, né, para a sobrevivência e, de fato, né, rendimento no campo. E ontem foram perguntados, né, quais seriam essas espécies, né, para os processos, né, de criação, né? Então, muitos estudos já vêm sendo realizados, né, no âmbito da Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá, que esse ano completa 20 anos, né? Então, se vocês buscarem, né, os TCCs que foram já defendidos, né, e procurarem essas temáticas, vocês vão ter muitos dados, né? E no âmbito do programa de pós-graduação em dinâmicas territoriais também, eu só trouxe alguns que eu orientei, né? Mas nós já estamos no caminho, né? E já temos exemplos que deram certos e exemplos que nós podemos replicar. Esse é um exemplo do assentamento Belo Horizonte 1, onde a Natália também, na agronomia, né, realizou o seu TCC, orientada pela professora, né, Rosana, né, onde foram implementados 3 SAFs, né, com várias espécies, né, florestais de grande importância, né, madeireira e também frutíferas. Então, eu fiz questão de trazer esse trabalho para que vocês pudessem ter uma noção. Ontem, quando foi perguntado quais seriam as espécies ideais, né, para os sistemas agroflorestais, então nós já temos uma lista, né, muito grande de espécies, como podemos mostrar aqui, mas cada área vai ter, né, a sua característica, o seu diferencial, né, devido, né, às peculiaridades, né? Por exemplo, nesse aqui, nós temos o paricá, que é uma leguminosa nativa, mas nós temos teca, que ela é exótica, né? Incorporamos o cacau morreu, o açaí morreu, a própria teca morreu, a sapucaia morreu, o ipê branco morreu, e sobrou o quê? Né? O abacate, o mogno, o paricá, a goiaba. Por que morreu? Né? Então, essa é uma análise que nós, né, temos que fazer. No terceiro SAFs, a andiroba foi como carro-chefe, juntamente com o burdão de velho, a banana, a copaíba, o ipê, a mandioca e a castanha do Pará. Então, observem, né? SAFs completamente diferenciados, né? Devido que as necessidades, os interesses, né, dos agricultores. Por isso que nós chamamos de ação testes, porque foram ações, né, que partiram, né, do desejo dos agricultores na região, tá? Então, eu trouxe essas fotos para que vocês pudessem, né, ver, né, quanto trabalho é feito na região. Aqui eu trago minha pesquisa de campo em São Félix do Xingu, né, que são as agroflorestas ciliares, que estão sendo criadas às margens dos cursos d'água, né, com o objetivo, né, de proteger as margens, os igarapés, as alagoas, e é utilizada também como fonte, né, de lenha, produtos florestais não madeireiros, né? Aqui
as comunidades em São Félix do Xingu, Tancredo Neves, né, que sofrem, né, com a degradação ambiental às margens do Rio Fresco e do Rio Xingu, devido ao grande capital, devido à mineração, devido ao garimpo, né? E temos sistemas agroflorestais lindíssimos, né? Com o cacau sendo o carro-chefe, né? Nessas áreas, né? Para a reabilitação das áreas degradadas, né, decorrentes ao impacto da mineração e a intensificação dos seus sistemas de cultivo. Aqui nós temos, né, o exemplo do PDS Porto Seguro, né, aqui em Marabá também, um projeto de desenvolvimento sustentável, né, onde, né, espera-se, né, a diversificação dos sistemas, né, produtivos, mantendo-se a mata em pé, inclusive a Anastácia, também minha aluna do PDTSA, vai defender a sua dissertação agora, dia 30 de agosto, né, onde vai trazer essas questões, né, para discussão, como sobreviver, né, como reproduzir, né, com a mata em pé no sistema, no PDS, né, Porto Seguro, né. Então, mais dados, né, de campo, né, onde, né, a diversificação dos sistemas produtivos e de criação, né, versus o grande capital, né, o agronegócio e a mineração, e a insustentabilidade social e ambiental da nossa região. Enfim, né, os desafios, né? Sem dúvida, nós temos que ter uma visão holística. Então, o que o professor Anchieta colocou ontem, eu coloquei aqui em vermelho, né? Vivência, tecnologia, assistência técnica, aptidão e vocação do produtor. Nós temos que pensar na promoção de maturidade ambiental e socioeconômica da propriedade. Então, o uso racional dos recursos naturais, a diversificação de espécies, a integração de atividades dentro das propriedades, acesso às políticas públicas, fomentos, né, principalmente a políticas de crédito, né, e acessos a sementes de matrizes de qualidade e conhecimento dessas espécies. Então, onde nós falamos muito sobre isso, né? As espécies exóticas têm-se anos de estudo, né? De melhoramento genético, por exemplo, como é o caso do eucalipto. E as atividades e as espécies amazônicas, né? Nós não conhecemos, né? Tudo isso. Então, eu finalizo, né? Dizendo que nesses tempos de céus de cinzas e chumbos, né? Nós precisamos, né? De árvores, né? Extremamente, né? Verdes, né? Então, esse é o nosso grande, né? Dilema, a nossa grande dificuldade e os nossos grandes desafios para a região. Então, espero que todos tenham, né, entendido a principal mensagem, né, dessa explanação, né, e estou à disposição para responder as perguntas, né, e ir para o debate. Mais uma vez agradeço, né, pela atenção e fico à disposição. Um grande abraço.